Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler João, capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra diz assim: As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou seja, elas levavam de 30 a 40 litros. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu, Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, olha o que diz aqui a palavra. Jesus, ele foi convidado para ir a uma festa de casamento. Naquela época, eles não tinham, se nós formos analisar os fatos, naquela época, eles não tinham Uber, não tinha mercado 24 horas. As cidades circunvizinhas, elas eram longes uma da outra, elas eram afastadas uma da outra, E o que aconteceu ali? Faltou vinho naquele casamento. Pela cultura, alguns casamentos ali, a maioria deles, sempre eles duravam alguns dias. E aquilo era regado a vinho, boa comida. Assim como tem hoje nas festas de casamento, as pessoas que cuidam da cerimônia, os cerimonialistas, as pessoas que cuidam do buffet, da comida, lá também tinha. Imagina aquelas pessoas que cuidavam do vinho, ter que chegar para o responsável, para o noivo, o dono da festa, e dizer que o vinho terminou. Isso seria, gente, uma desonra, uma vergonha muito grande, principalmente para a família da noiva. Mas para você ver que onde Jesus chega, a bênção chega junto. Aquela família não foi envergonhada, ela foi honrada. Se aquele vinho tivesse terminado, aquela família iria ficar mal falada por um longo período. Ninguém ia esquecer. No casamento do fulano e da fulana faltou vinho. Só que eles costumavam servir o bom primeiro. Quando os seus convidados estavam fartos, já estavam meio embriagados, eles iam beber o outro, eles não iam perceber a diferença do vinho. Mas para você ver que eles estavam tomando o bom, que faltou. Mas quando Jesus transformou água, gente, água não tem gosto, não tem cheiro, Ela é insípida, inodora e incolor. Ela não tem cor.
Olha o milagre, a transformação que Jesus fez. Ele transformou aquela água no melhor vinho que aquele povo nunca tinha tomado na vida. Ninguém podia dizer de que safra que era, de que vinha que veio, onde vocês compraram. Só quem sabia eram as pessoas que haviam enchido aquelas talhas, aqueles jarros de água. Quando nós começamos a analisar onde Jesus chega, ele faz uma transformação completa. Sabe aquele ditado que as pessoas dizem, mudou da água para o vinho? Pois é. Quando nós começamos a analisar a nossa vida antes de Cristo e depois de conhecer Jesus, nós mudamos da água para o vinho. Porque onde Jesus chega, ele opera o milagre. Tem cura. E o que é o milagre? O milagre, né? Eu perguntei para as crianças ontem lá na escolinha. Eu disse, o que é um milagre para vocês? Para os juniores. E eles começaram a dar exemplos do que era milagre para eles. Aí um disse assim, um exemplo, irmã. Tá, eu tô passando num lugar e vai cair algo na minha cabeça e Deus usa alguém para me empurrar dali. Eu disse, não, isso é um livramento. Aí eu disse, um milagre. Aí eles começaram a pensar. Tá, já sei. É algo impossível? Eu disse, exatamente. Algo que não é para nós. É algo que só Deus pode fazer. O milagre acontecer. O que é possível para os homens, para nós, é orarmos, nós devemos crer, confiar, perseverar em oração, nos achegar a Deus sabendo que Ele é nosso recompensador, Ele nos recompensa quando nós o buscamos, quando nós nos aproximamos deles, e eles entenderam. Aí eu comecei a citar exemplos. Quando nós lemos na Bíblia os milagres que Jesus fez, das curas, né? Então as crianças ficaram maravilhadas. Por quê? Eles estão ouvindo o poder do nosso Deus. Que Deus nós servimos, o Deus do impossível. Aí eu disse para eles, Deus age no impossível. Eu disse, vou usar um exemplo para vocês. Algo que para a medicina não tem cura. AIDS. Alguma outra doença que é incurável. Mas quando a pessoa conhece a verdade e ela é liberta, ela entende que aquilo não é dela e em nome de Jesus ela toma posse da cura e ela é liberta e ela é curada. Quantas pessoas são libertas da droga, são libertas do cigarro, são curadas de enfermidades como eu já fui muitas vezes. Então, são milagres que Deus faz. Quando nós aceitamos passar pelo processo, quando nós aceitamos ouvir a sua voz, ser guiados, sermos conduzidos. Naamã era um homem que ele era do exército sírio, um homem renomado, um homem que tinha um cargo no exército, mas porém leproso. A palavra fala, porém leproso. A lepra era algo incurável naquela época, né? Mas quando aquela menina que havia sido levada, né, de Jerusalém, e ela foi trabalhar na casa do Naamã, ela disse: se o meu senhor conhecesse o profeta que tem na minha terra, certamente ele o curaria. Aquele homem, quando ouviu isso, imagina naquela época, ser curado da lepra. Era um milagre, gente. Era algo sobrenatural, como é hoje. Sobrenatural. Nós vivemos essas experiências com Deus.
Mas preste atenção na época, na cena, nos fatos. E aquele homem foi, falou o rei, e o rei enviou uma carta para o rei de Israel, né? E o rei ficou apavorado. Pô, como é que eu vou curar esse homem? Ele tá querendo arrumar briga comigo, e assim foi. Aí o profeta disse, não, mande ele ter aqui comigo, que ele vai ver que tem profeta. Existe Deus em Israel. Naamã foi. Só que quando Naamã foi, ele foi com algo idealizado na mente dele. Que ele iria chegar lá, que o profeta ia vir, que o profeta ia impor as mãos sobre a cabeça dele, que ele ia ser curado. E não foi nada daquilo que aconteceu. Ele só mandou um recado pelo servo, diz para o Naamã ir lá no rio Jordão se banhar 7 vezes que ele vai ficar purificado. Olha, o Naamã levou aquilo como uma ofensa. Não tem rios como eu me esqueci agora do nome deles lá, dos rios da Síria, que são mais limpos do que o Jordão? Não poderia eu me banhar lá? Porque muitas vezes as pessoas idealizam da forma como elas querem receber, mas não é assim que Deus trabalha. Primeiro, Deus queria quebrar o orgulho daquele homem, porque ele estava acostumado com pompas, estender o tapete vermelho, lá vem o seu fulano. Mas Deus mostrou para ele, eu sou Deus. Aqui eu sou exaltado. Eu sou glorificado, não você, Naamã. Você vai lá e vai se banhar se você quiser ser curado. Aí ele estava indo embora. A ofensa, né? O orgulho, até que os servos, que eram humildes, chegaram nele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito para o senhor fazer algo muito maior, o senhor não faria? Ele disse, faria. Então, o que lhe custa ir até ali, descer e se banhar 7 vezes no rio? Aí ele pensou, voltou e foi. E se a gente começar a analisar, olha o quanto Deus é bom. Aquela menina, ela era cativa na casa dele. Ela poderia ter ódio. Esse homem me roubou, me tiraram da minha família. Eu estou aqui na casa dele servindo, eles tomara que morra. Mas não. Aquela menina, olha o que é o amor, a compaixão. A pessoa ter o perdão no seu coração. Aquela menina disse, se o meu Senhor fosse até lá, ele ia conhecer profeta que existe lá em Israel e com certeza ele seria curado. Você já viu a imensidão do amor de Deus? Quando a pessoa é pura, é simples, é humilde de coração, Deus usa ela. Aquela jovem foi usada por Deus para que aquele homem fosse curado. E naquele momento ele queria pagar a cura quando ele mergulhou no Jordão. Quando ele saiu purificado, ele voltou até o profeta. O profeta, não, eu não posso aceitar nada. Ele disse, então me permita levar não sei quantos sacos de terra para que eu coloque lá, para que eu me prostre diante do Deus de Israel. Olha o que Deus faz. Um homem que servia a outros deuses, outros ídolos, foi alcançado pela graça, aquele homem recebeu um milagre. E ele levou para que ele pudesse se prostrar e se lembrar que naquele solo era santo, é santo, e que existe Deus em Israel. Então, isso muitas vezes está faltando na nossa vida, reconhecer Deus, reconhecer que Deus opera milagres, que Deus é misericordioso, que pelas suas misericórdias se renovarem a cada manhã, nós não somos consumidos. Se nós pararmos para analisar quantas vezes por orgulho
nós deixamos de buscar, de orar, de colocar o nosso coração e de reconhecer que nós erramos? Quantas pessoas aproveitam qualquer brechinha para sair da presença de Deus? E daí acontece o quê? O que aconteceu, o que eu falei no devocional anterior, a estratégia de Satanás de fazer com que aquele demônio que habitava ali volte e traga 7 piores ainda. E o estado daquela pessoa ficar pior do que o primeiro. Então Satanás, ele não dá ponto sem nó, como as pessoas costumam dizer. Ele não brinca em serviço. Vigiai e orai. E se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então nós precisamos vigiar, mas saber que Deus está guardando, saber que Deus está cuidando. Quando Jesus realizou aquele milagre, você imagina aquelas pessoas que estavam ali ao redor, que viram aqueles jarros, aquelas talhas cheias de água se transformarem no melhor vinho que elas já haviam tomado nas suas vidas. Porque onde Jesus entra, ele traz o melhor, ele traz o milagre, a restauração, a transformação, a cura. A salvação é um pacote completo. Então não fique de fora dele. Deixe Jesus entrar, deixe Jesus purificar, deixe Jesus transformar o teu interior. Deixe ele transformar, porque aqui deve jorrar rios de águas vivas. Jesus disse que a água que ele nos desse, aquele que bebesse jamais sentiria sede. Nós precisamos ser o sal e a luz. O sal desperta a sede nas pessoas. Se você comer algo salgado, você vai sentir sede, você vai querer beber muita água. E nós somos o sal. As pessoas que estão ao nosso redor, elas devem sentir a sede de servir ao mesmo Deus. Elas devem olhar para nós e ver a diferença. A palavra diz: e vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Nós vemos a diferença através do nosso proceder, do nosso falar, das nossas atitudes, da nossa maneira de agir, de pensar, de nos colocarmos diante da situação que se levantou nas nossas vidas. Assim, nós servimos de testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. Paulo disse: nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Se você analisar, muitas vezes você não precisa nem pregar para alguém. A pessoa te analisa, ela fica te observando. Como é o seu viver, como é o seu proceder, como é o seu falar, o seu agir, o seu modo de pensar, sua maneira de responder. Aquela menina só conseguiu atingir o coração do Naamã, gerar esperança na vida dele de cura, porque eu creio que ela era uma pessoa de Deus ali, iluminada, usada por Deus para que aquele homem fosse alcançado pela graça e misericórdia do Pai. Para que aquele estrangeiro experimentasse qual era a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida dele. Aquela menina, ela fez toda a diferença no lugar onde ela estava. Então não interessa onde você está, onde você estiver plantado, aonde você estiver trabalhando, onde você estiver, você deve fazer a diferença. Nós devemos ser o sal, nós devemos ser a luz. Na nossa casa, os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos familiares, eles devem olhar para nós e ver a diferença. Ver a transformação. Nossa, o que Deus fez na vida da minha mãe, o que Deus fez na vida do meu pai. Olha o meu irmão como era, minha irmã, e olha como estão hoje.
É isso que Deus espera de nós. Que você viva esse milagre, que você deixe Jesus fazer a obra completa na tua vida, que você permita que Ele purifique, te santifique, te renove e te transforme, e que você viva o milagre do lado de dentro, não do lado de fora. Que você veja Deus operar na tua vida e não só na vida dos outros. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, que você seja revestido desta graça, desta unção, que você faça uma reflexão da tua vida, onde você precisa de um milagre. Peça. O impossível é para Ele, o possível é para nós. Orarmos, crermos, confiarmos, perseverarmos e saber que nós vamos receber aquilo que nós pedimos de Deus. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que o Espírito Santo possa estar trabalhando na mente, no coração, operando milagres, curas, libertações, transformações. Que eles vivam o sobrenatural contigo. E continuamos, Senhor, orando pelo nosso estado, pelo nosso país, pedindo a tua bênção, pedindo a tua direção, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guie e que o Senhor venha prover, Pai, tudo que estas pessoas estão precisando. Graças nós te damos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente.